Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Mental Tech. Nesse vídeo eu vou explicar como se cria o efeito Depth of Field, que é a profundidade de campo em cenas utilizando o recurso nativo do Max e o renderizador Scanline. Então eu tenho uma cena simples aqui, de várias tipotes, várias chaleiras, um chão feito com plane e duas boxes de parede. Essas tipotes têm cores diferentes, elas estão distribuídas em distâncias diferentes também, mais afastadas, e como iluminação na cena eu possuo somente uma skylight. Então a renderização é esta aqui. A skylight dá essa sombra suave. As manchas foram pela baixa configuração da skylight para a renderização ser um pouco mais rápida. E notem que nessa renderização não há o efeito de profundidade de campo, que é na verdade o desfoque natural que ocorre com o distanciamento da lente da câmera. Todas as chaleiras possuem a mesma nitidez na imagem. Isso acaba se tornando um pouco irreal. O Depth of Field ele simula o defeito da lente da câmera, que é esse desfoque que ocorre com o distanciamento do objeto da lente. Para simular esse defeito, que acaba fazendo com que a cena fique mais real, é muito simples. Eu tenho que ter uma câmera na cena. Eu não possuo, eu só possuo dois boxes, as chaleiras, a iluminação e o plane. Vou criar uma câmera, seleciono a Viewport Perspective, clico nela, Ctrl C para criar a câmera. Ele já criou a câmera utilizando a visão perspectiva que eu tinha aqui como base. Já ajustou a câmera automaticamente com Ctrl C. E é nessa câmera que eu vou aplicar o efeito. Após criada a câmera, vou lá em Rendering, Environment, ou utilizo o atalho tecla 8. Vai abrir esta janela. Nessa janela Environment, aba Effect, não possuo nenhuma lista de efeitos. Vou clicar em ADD, em adicionar, e na lista de efeitos que surge, eu vou escolher Depth of Field. Fechar aqui, cancelar a renderização aqui. Só clico em adicionar e ele já vai. Ele abriu a renderização automaticamente porque ele possuía essa opção marcada de Interactive. Por default, por padrão, costuma estar desmarcada. Bom, antes de marcá-la, que eu já tinha marcado antes, eu vou, para adicionar o efeito na cena, além de adicionar aqui, neste botão, como eu acabei de fazer, eu tenho que clicar em Pick Cam, para capturar a câmera, e após clicar na câmera, aparecerá na lista ao lado o nome da câmera que eu capturei. E em Pick Point, em Focal Point, ou melhor, em Pick Node, eu vou clicar em um objeto, poderia ser nessa chaleira lilás, que será como base de distanciamento para o meu foco. Ele que será o ponto zero, digamos assim. Agora sim eu posso marcar Interactive e ver o resultado do efeito. No caso, esse Interactive ele vai fazer a renderização de novo. É um recurso bem interessante porque ele faz de novo a renderização e após as modificações de ajuste do efeito que eu vou fazer agora, ele faz uma renderização muito mais rápida que se eu fosse renderizar toda a cena novamente. Então é um recurso muito interessante. Notem que o efeito já foi aplicado, ele faz a renderização e após o efeito, Depth of Field, aqui o desfoque ele está muito intenso e é aqui embaixo nos parâmetros focais que eu vou ajustar estes parâmetros. Bom, para diminuir a intensidade. Para diminuir a intensidade é muito simples, eu vou clicar aqui no cadeado para que a distribuição do desfoque seja igual tanto na vertical quanto na horizontal e vertical, e é aqui a intensidade do desfoque, em Horizontal Focal Loss. Quanto menor, notem que ele já está atualizando, menos desfoque possui.
está diminuindo o desfoque. Aí, quanto maior, se eu colocar aqui 50, ele vai desfocar bastante, tomando essa distância aqui como padrão. Eu vou deixar o desfoque alto assim. Eu também vou mexer nesses dois parâmetros só para se perceber qual é a atuação. Aqui eu consigo perceber no focal range a faixa de desfoque. Eu consigo ver o nível de ação do desfoque. Então é ideal que esteja quando estava em 100, eu não conseguia ver o ponto zero, o limite. E quanto maior, mais nítida fica essa barreira aqui, esse limite no caso. Então eu vou deixar em 100. Se eu quiser algo mais suave, posso diminuir um pouco mais, 80. Note que ele está deixando mais suave ainda. Vai atualizando. No focal limite, está em 200, o valor padrão. Se eu colocar em 100, eu consigo ajustar o ajuste fino no caso da proximidade do objeto. Aqui. Não é da visibilidade como o anterior, é da proximidade. Então, se eu colocar aqui em 50, note que esse retângulo ele vai sumir se eu aumentar um pouco mais aqui. Ele vai se distanciar mais. Agora sim eu posso ajustar aqui como eu quero. Com 4 tinha ficado bom. Estou aí. Vou voltar aqui em 200 para eu ter aqui um efeito mais visível. Talvez 150. Você vai ajustando ao seu gosto, tanto os limites quanto o desfoque. Então está aqui a cena já com este efeito de perda de foco com o distanciamento da câmera. Fica algo muito mais realístico e é um efeito bem interessante, bem legal, tanto para cenas estáticas quanto para animações. Espero que tenham gostado. Até o próximo tutorial. Até mais.